incrivelmente poderoso, sendo um dos personagens mais poderosos de toda a obra, perdendo apenas para os deuses que estão acima dele. Vemos isso desde o começo do anime, onde ele solava facilmente qualquer um que entrasse em sua frente, embora às vezes ele usasse umas magias bem estranhas para ganhar de seus oponentes, como a magia Sleep, por exemplo. Porém, mesmo sendo poderoso assim, vocês sabiam que ele já quase morreu uma vez? Uma vez o Touya quase se estrepou, meus amigos. Além de que, para evitar a morte, o Touya fez algo muito errado, algo tão errado que fez até mesmo eu quase desgostar dele. Na verdade, nesse dia eu achei que seria melhor se ele morresse um pouquinho. E claro, eu digo isso porque às vezes o Touya age como se ele fosse um louco. Esse cara é completamente surtado da casinha, surtado das ideias. O Touya uma vez quase morreu e fez coisas horríveis para se safar desse destino. E hoje eu vou contar para vocês tudo isso graças à ajuda do meu mano Nath do Discord, que sem ele não seria possível esse vídeo. Então deixa o seu likezão bolado, se inscreve aqui embaixo no canal para me apoiar e agora vamos para o vídeo. Para contextualizar, vocês se lembram dos frases? Aqueles bichos transparentes que são inimigos do Touya no anime? Então, isso tudo aconteceu durante uma guerra contra eles. Além disso, vocês sabem sobre o vídeo aqui do canal que eu falei sobre o Touya se tornando um deus, certo? Onde lá ele se encontrou com um deus que estava fugindo dos outros deuses. Então, isso também é importante para a história aqui, tá? Isso faz parte da história. Esses acontecimentos começaram nos volumes 18 e 19 da Light Novel, sendo bem mais pra frente na obra mesmo, já que afinal ela tem uns 25 volumes, se eu não me engano. Esse deus servil, no caso o deus Nietzsche, ainda estava em sua fuga contra os outros deuses, afinal ele ainda não havia sido pego e ainda estava fugindo sim, já que depois que o Touya despertou e lutou contra ele, ele ainda conseguiu de alguma forma dar aquela escapada e continuar fugindo de todos, afinal esse cara realmente é um malandro que consegue fugir tranquilamente dos outros deuses. Então agora, em vez de causar caos em outro país, como ele fez com Isshin, ele percebeu que essa não era a jogada certa. O jeito certo era se esconder entre os inimigos, e assim ele se aliou aos Phrases, que estavam em guerra contra os humanos, onde aqui, é claro, ele ajudaria os bichinhos transparentes. E é em cima disso, nessa guerra dos humanos contra os Phrases, com esse deus os ajudando, que nós teríamos o plot da quase morte do Touya. E um alerta, que aqui o Touya vai fazer umas coisas bem insensíveis e horríveis mais pra frente, então eu meio que vou dar uma amenizada na situação e vocês vão saber o porquê mais tarde. A guerra estava acontecendo, os humanos e os Phrases lutavam entre si, e claro, Touya também estava meio que envolvido, afinal ele originalmente é um humano, e suas esposas também são humanas, então dá pra entender o lado que ele tomou nessa guerra. O deus Nietzsche, que se aliou aos Phrases, em uma das batalhas jogou um grande veneno na Terra, e claro, ele tinha o objetivo de matar todos os deuses e apóstolos que lá viviam. Sim, ele jogou um veneno com o objetivo de matar os deuses e os apóstolos que estavam lá. E claro, pra quem não entendeu, é que os deuses têm a mania de ir para Brunhild tirar umas férias, digamos assim. Eles vão para o castelo do Touya, bebem com o Touya, brincam com o Touya e os caramba 4. Os deuses acham que basicamente Brunhild é o seu resort de férias e sempre vão para lá curtir uma vez ou outra. E o nosso queridíssimo Touya, sendo o protagonista e herói que ele é, tentou impedir esse ataque de ser lançado e assim acabou sendo pego pelo veneno em cheio na fuça. Mas se ele fosse um veneno comum, isso não teria problema, afinal o Touya tem um corpo divino, ele passaria por isso sem mais estragos, tranquilamente numa boa, mas esse é o ponto, se fosse um veneno comum. O problema é que este era um veneno extremamente condensado em sua forma mais pura, ele era o líquido do líquido, ele era o ápice dos venenos, um veneno extremamente poderoso e letal. Essa substância foi feita claramente com o intuito de matar deuses, sendo possível sim afetar deuses com ela. E o Touya, que também é um deus, mas um deus menor, não tão poderoso quanto os outros, foi pego em cheio por esse veneno, enquanto tentava salvar as pessoas de serem atingidas pelo ataque. Aqui ele quase morreu por causa do veneno, mas logo chegou lá. Tentando impedir esse ataque de se espalhar, o Touya acaba desmaiando após ser atingido pelo veneno, mostrando o quão potente essa substância era. E assim, a Sakura, uma das esposas do Touya, decidiu que iria ir pra lá o ajudar, mesmo que estivesse arriscando a sua vida no processo. Assim, ela consegue o salvar, porém também acaba sendo envenenada no processo, e logo os dois acabaram sucumbindo nas mãos do veneno de Deus. Tendo sido infectados por essa substância, os dois ficaram semanas em coma, sem conseguir acordar, nos mostrando o quão potente ele realmente era. Porém, eles serem ficados de coma é o de menos, porque para vocês terem uma noção, a área
onde esse veneno atingiu, meus amigos, foi completamente devastada. Nada mais pode viver ali. A vida não cresce mais. Pessoas não podem viver lá. Ela virou uma área estéril e infértil, uma área completamente destruída. Esse foi um veneno de fato muito poderoso e perigoso, onde pelo Toya ter parado ele, alguns podem chamar de altruísta, mas eu o chamo de idiota. Embora aquilo, sem ele, os danos seriam ainda maiores. Porém, a pior parte entra agora. Depois de entrar em coma, eles quase morreram envenenados, estando marcados para morrer por causa do veneno. E assim, para fazer um antídoto para salvar eles, seria necessário garantir alguns ingredientes, porém é claro, alguns deles são bem raros. E somando tudo isso, agora era uma corrida contra o tempo, porque em breve os dois morreriam. Um dos ingredientes para fazer o antídoto era o chifre de um unicórnio, onde eles precisariam, é claro, de um unicórnio para poder fazer o remédio em primeiro lugar. E dentro dessa obra, os unicórnios têm uma peculiaridade, meus amigos. Eles gostam de mulheres puras, mas não é gostar do tipo se dar bem ou uma parada assim. Eles realmente gostam de mulheres puras. Os unicórnios são os tarados pervertidos imundos. Os cavalos chifrudos tão como, meus amigos, os caras estão bala. E assim, o Toya, que havia acordado de seu coma junto com a Yae e a Lúcia, iriam ir para uma floresta, indo atrás dos cavalos pervertidos. O Toya, que não é besta nem nada, mandou suas esposas irem atrás dos chifres do cavalo. Afinal, eles gostavam de mulheres puras, e elas são lindas e puras, com certeza daria certo. Porém, o unicórnio recusa elas, alegando que as duas são impuras e sujas. Na noite passada, elas teriam dormido com Toya, e assim elas estavam com o cheiro dele, e é por isso que o cavalo rejeitou as duas. Mas o Toya, como eu já expliquei aqui em outro vídeo no canal, é um cara extremamente sádico e cruel, além de muito selvagem, e apenas esse insulto do unicórnio fez com que ele se irritasse profundamente e entrasse em cena. Toya invocaria vários espíritos da Terra, onde, para aqueles que não sabem, nessa obra os espíritos da Terra são em sua maioria homens, porém eles não possuem cheiro, e é aí que o plano malévolo de Toya entraria em cena. Toya usou sua magia para mudar a aparência dos espíritos para uma aparência mais feminina, deixando-os de acordo com seu agrado. Assim ele mandou os espíritos irem atrás dos unicórnios para o confortar, onde ali, é claro, eles conseguiram roubar o chifre do cavalo pervertido com sucesso. Porém, eu já disse aqui no canal que o Toya faz muitas coisas desnecessárias e cruéis, e aqui não seria diferente, ele queria ir mais fundo nisso. Ao ter o chifre em mãos, ele cancelou a magia de transformação, e os espíritos voltaram a ser homens musculosos com aparência de marombas de academia. Porém, mesmo com isso destruindo o sonho do cavalo, ele não parou. Ele prendeu o unicórnio ali e ordenou que os espíritos fizessem uma festinha com ele durante a noite. E embora eu não vou falar exatamente o que aconteceu, alguns dias depois foi relatado que um unicórnio apareceu nessa floresta. Um unicórnio que odiava mulheres, mas adorava passar tempo com homens. E claro, enquanto tudo isso acontecia e o unicórnio mudava drasticamente por causa do Toya, o Toya conseguiu fazer o antídoto, tomando ele com Sakura e conseguindo sobreviver a esse veneno com sucesso. E eu realmente me pergunto, como que esse autor não foi cancelado ainda, cara? Como que depois de lançar isso, porque obviamente eu censurei, mas fizeram coisas piores com o cavalo, que é um cavalo inclusive, como que ele não foi cancelado? Eu não faço ideia. E eu digo mais, se fosse pra fazer isso com o pobre unicórnio, era melhor o Toya nem ter se curado, ia de berço mesmo, voltava pro céu, ficava lá com os deuses. Então no fim dessa guerra, onde os deuses lutam entre si, humanos e frases morrem e tudo mais acontece, a pessoa quem mais sofreu foi o pobre unicórnio, que teve a infelicidade de encontrar Toya em uma floresta quando ele estava procurando por chifres de unicórnio. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acharam sobre isso? Comentem aí que eu quero saber. Vocês acharam que o Toya foi longe demais? Achou engraçado? Achou que ele merecia foi pouco? O que vocês acham sobre essa situação? Comente aí porque eu quero saber. Se você gosta de anime de Isekai e fantasia, se inscreva aqui no canal e deixe o seu likezão bolado, porque assim você me apoia profundamente e ajuda muito o meu trabalho. Além de que eu tenho muitos vídeos que eu sei que você pode acabar gostando. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.